Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que os céus se abram sobre nós e que o favor divino seja liberado. Traga-nos paz, traga-nos alegria, traga-nos força, traga-nos saúde. Oramos, Pai, para que nossos projetos venham florescer. Oramos para que nossos planos estejam alinhados com o céu e com a vontade de Deus. Tira do nosso caminho tudo que não vem do Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for para mudar a nossa rota e nos tirar do nosso destino. Nos livra da inveja, Pai, nos livra da maldade, nos livra da língua má, nos livra dos inimigos, e nós declaramos, Pai, o que está escrito no Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, cremos que estamos guardados pelo Senhor, nossa casa está guardada pelo Senhor, nenhum mal prosperará contra a nossa vida, nenhuma maldade prosperará contra o nosso caminho. Livra-nos do mal a nós e a todos da nossa casa. Jesus, a nossa confiança está em Ti. Tu és o rochedo da nossa salvação, Tu és aquele que nos protege, Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso escudo e não temeremos mal algum. Senhor, cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Cremos, ó Deus, que nossos inimigos não prevalecerão, mas que por 7 caminhos baterão em retirada. E assim como Ezequias, ele se rendeu ao Senhor, ele reconheceu a necessidade, a dependência total dele em relação ao Senhor e a tudo aquilo que estava contra ele, mas que ele sabia que o Senhor era poderoso. Ele foi a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor iria livrá-lo, sabendo que o Senhor tinha o poder de mudar a sua história, de mudar o seu destino, e o Senhor o atendeu. O Senhor o atendeu, o Senhor levantou o profeta Isaías para liberar uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós cremos na Tua palavra, que nenhum tipo de mal prevalecerá contra nós, não chegará nem nas nossas portas, o Senhor desviará antes de chegar a nós. Assim nós cremos. Eu quero declarar, Pai, que toda movimentação do inimigo contra essa pessoa não chegará nem na porta da casa dela. O Senhor irá dissuadir antes, o Senhor irá afastar antes, o Senhor vai quebrar agora completamente todo o cerco do inimigo, toda ação contrária, todo planejamento, tudo aquilo que se esgueira no caminho dessa pessoa. Eu oro agora, em nome de Jesus, sai do caminho dela, no nome de Jesus Cristo. Levantamos o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, e aí invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E você que está aí em oração junto comigo, invoque o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome de Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus, diga: Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, minha fé está em Ti, minha confiança está toda posta em Ti, minha casa pertence a Ti, meu destino pertence a Ti, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, me entrego a Ti totalmente. Veja o livramento do Senhor, veja o livramento do Senhor agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta, a carta que nós estamos consagrando a Deus, amém? E vamos orar. Levanta ela para o alto agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti a nossa carta, nossos pedidos de oração, nosso clamor. Senhor, cada pessoa que está levantando a sua carta agora para o alto, nós Te pedimos, Senhor, libera do Teu poder. Traga, Senhor, os recursos a ela. Traga, Senhor, a prosperidade, as portas abertas, a salvação da família dela, a transformação do filho, do marido, das pessoas próximas. Oramos, Pai, por aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados. Cremos que Jesus Cristo é a cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Diga assim comigo: eu creio no poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Você crê no poder de Deus? Você crê? Eu creio no poder de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que tremendo, a Jéssica, ela escreveu assim pra gente: a paz do Senhor, já te sigo há mais de 3 anos e só tenho bênçãos atrás de bênçãos, gratidão por isso. Quero contar o meu testemunho do tão sonhado milagre. No propósito de oração da vida extraordinária, um dos pedidos foi que eu fosse mãe mais uma vez, pois já estávamos há mais de 2 anos na expectativa. E no dia 30 de dezembro, eu descobri que meu milagre tinha chegado. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Estamos já com 3 meses e muito gratos por esse tão sonhado presente. Gratidão por cada ensinamento, pela tua dedicação a esse ministério. Louvo e oro pela tua família e pela tua vida. Gratidão. Que Deus te abençoe, Jéssica. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres e a nossa fé está nele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, você que está aqui junto comigo, compartilhe essa oração. Veja quantas pessoas estão sendo abençoadas. E você, inclusive, pode mandar o seu testemunho. Faz um áudio de 30 segundos a 1 minuto. Tá? Um áudio curto, mas contando o teu testemunho para a gente. Manda para a minha equipe, certo? E a partir da semana que vem, 1 vez por semana ou 2, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem da boca das pessoas o que Deus está fazendo aqui, os milagres que Deus está fazendo, tá? E tem muita coisa bonita que Jesus está fazendo aqui. Então, você pode entrar em contato com a minha equipe, lá no meu site tem nossos contatos. Você entra em contato, manda um áudio, certo? Um áudio curto, tem que ser curto, tá bom? E nós vamos aqui publicamente glorificar o nome de Jesus por essa bênção e por esse milagre. Ok? Muito bem. Deixa eu compartilhar uma palavra ao teu coração agora. E se você puder, já compartilhe essa oração com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, grupos que você está. No mínimo para 10. Se puder mandar para mais, que Deus te abençoe muito mais. Sabemos que temos que ir até o último homem. Amém? E vocês podem ter certeza disso, que nós estamos fazendo o nosso melhor para buscar almas, para cumprir o nosso propósito. Eu quero falar hoje sobre o som. Como assim o som? O som que Elias ouviu, o som da abundante chuva. Essa é uma palavra muito profética hoje, eu quero compartilhar. Está lá em 1 Reis 18:41 que diz: então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Ouço o som, olha só, olha o que Elias disse para o rei Acabe. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. O que eu acho interessante em Elias, eu estudei muito a vida de Elias e de Eliseu. São profetas assim na Bíblia que eu fiz um estudo profundo em cima deles. Inclusive comprei livros sobre a vida de Elias, sobre o manto, de Elias, sobre a vida de Eliseu, e a ousadia de Elias, a coragem dele sempre vai me impressionar, porque ele não estava diante, sabe, de um qualquer, ele estava diante do rei de uma nação, e ele disse: olha, eu já estou ouvindo aqui o barulho de uma abundante chuva. Ou seja, isso é uma coisa interessante, o céu estava limpo, a terra estava seca, e ele declarou não por aquilo que ele estava vendo, nem por aquilo que ele estava ouvindo no natural. Ele declarou por aquilo que ele estava ouvindo no espiritual. Então, isso me leva a crer, eu não vou entrar nesse tema, tá? Porque esse é um tema um pouco mais profundo dentro do profético, mas Elias ouviu algo espiritual. Ele ouviu algo espiritual. Ele não simplesmente declarou, uma palavra, olha, vai chover sobre a minha palavra. Não, ele ouviu. Porque antes das coisas acontecerem no natural, elas acontecem no espiritual. E Elias estava tão conectado com Deus, estava tão conectado no Espírito, que ele conseguiu ouvir no espiritual antes da chuva se tornar uma realidade natural, de se tornar uma realidade física. E aqui vem alguns ensinos para nós. A abundância é ouvida antes de ser vista.
Nas Escrituras, Deus muitas vezes anuncia a provisão antes que ela se manifeste. Elias não disse, eu vejo uma chuva. Ele disse, ouço chuva. E isso revela um princípio do reino. A fé ouve antes de aparecer. A fé acontece muito antes de aparecer, por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus mostra. Então você pode não estar vivendo algo na sua vida, mas você, pela fé, você crê que aquela visão que você recebeu da parte de Deus vai se cumprir. Porque isso é ouvir antes de acontecer, é ver antes de se realizar. Que tremendo essa palavra. Revelação precede a manifestação. Então, primeiro a revelação e depois a manifestação. Primeiro Elias teve a revelação e depois houve a manifestação do Senhor. Houve a manifestação depois. Então, nós precisamos buscar a revelação. O que Deus está falando? O que Deus está dizendo que vai acontecer? Às vezes, Deus fala com você, até através de um sonho, e você acha assim, puxa, isso é coisa da minha cabeça. Mas ali pode ter uma revelação. E se você não espera a revelação, você não vive a manifestação. Você tem que ter a revelação. E a fonte das revelações é Deus, é a sua palavra. Entenda, o Espírito percebe o que o natural ainda não alcançou. Então o espírito de Elias, ou seja, seu discernimento espiritual já estava compreendendo algo que estava acontecendo. Toda pessoa que é profética, ela vai ter um discernimento mais apurado sobre os tempos e sobre as estações. E ela vai entender, olha, esse é o tempo para isso agora. Agora, esse é o tempo para aquilo. O som precede a substância. Movimento significa que algo já mudou. Elias entendeu. Havia seca em todo o território de Israel, mas ele entendeu, a coisa está mudando, gente. A coisa está mudando. Elias entendeu e disse para o rei, olha, eu estou ouvindo aqui um barulho de uma abundante chuva. E qual que era o problema do rei? Era a seca. A seca estava matando os animais, as pessoas estavam desesperadas, o rei não sabia mais o que fazer. E Elias disse, olha, o tempo está mudando. O tempo está mudando, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Que tremendo isso. O profeta sentiu que as coisas estavam mudando antes delas mudarem de fato. A chuva não tinha caído, mas a atmosfera já tinha mudado. A atmosfera do Espírito já estava instalada naquela nação. Que Deus nos ajude a compreender quando as atmosferas mudam, quando os ambientes mudam. Inclusive hoje na live das 9 da manhã eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre ambiente, eu falei sobre atmosfera e eu falei como as atmosferas elas podem mudar. Entenda, nas Escrituras Deus falou e a criação se formou. A criação, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E várias vezes você vai ler na Bíblia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, primeiro a palavra, para depois a manifestação. Primeiro o espiritual e depois a realidade. Trombetas soaram e os muros de Jericó caíram. Olha só, o espiritual primeiro. Primeiro no espiritual e depois no natural. Que tremendo isso. Trombetas soaram e os muros caíram. Primeiro aconteceu no espiritual, para depois acontecer no natural. Os gritos subiram e a vitória seguiu. A chuva começa como um som celestial e não com uma nuvem visível. Elias não tinha visto ainda uma pequena mão de um homem, uma nuvem como uma pequena mão de um homem. Ele não tinha visto isso ainda. Ele primeiro ouviu o barulho da chuva. Primeiro ele ouviu, a movimentação espiritual, para depois entender do natural.
A chuva seguia um alinhamento e uma rendição. O que tinha acontecido? Vamos entender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Elias teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o altar foi restaurado, certo? Houve um alinhamento e depois do alinhamento houve a mudança de atmosfera. Daí a gente começa a compreender uma coisa. Eu sei que essa palavra está sendo um pouquinho mais profunda hoje para vocês aqui, tá? Mas eu senti no meu espírito de compartilhar essa palavra com vocês hoje aqui. E a palavra é o seguinte: primeiro houve alinhamento, depois do alinhamento houve uma mudança de atmosfera, houve uma mudança no mundo espiritual. Primeiro houve o alinhamento, ou seja, Elias derrotou os profetas de Baal, o altar foi reconstruído, Deus manifestou, o povo se voltou para Deus, e a atmosfera começou a mudar. E foi isso que Elias ouviu. Ele ouviu o som de uma abundante chuva. Por quê? Porque a atmosfera já era de solução para aquela crise, já era de solução para aquela seca. Isso nos ensina que o fogo, ele lida com pecado e com oposição. E a chuva, ela restaura a frutificação e a vida. Depois do confronto que Elias teve, veio a compensação. Eu quero declarar em nome de Jesus, depois desse confronto que você tem tido aí, dessas lutas que você tem tido, dessas perseguições que você tem tido, vem a compensação. Foi isso que nós falamos hoje na oração das 6 e 7 da manhã. Davi teve uma grande luta com Saul, não foi uma coisa fácil. A gente pensa assim que foi apenas um acusando o outro, mas não foi isso que aconteceu. Saul tentou matar Davi, Saul tentou destruir Davi. Então a crise foi muito mais séria do que nós imaginamos. É que a gente não estava na pele do Davi lá, mas ele teve que realmente, se segurar com Deus, senão ele ia morrer na mão daquele rei que estava totalmente assim desvirtuado. Ele estava fora da realidade, ele estava cegado pela raiva, ele estava cegado pela ira, né? E ele ia matar Davi se Deus não tivesse guardado a vida de Davi. É por isso que eu digo para você, esteja comigo sempre às 6 e 7 da manhã. Tem muita revelação de Deus que vem na oração da manhã. Tem muita coisa que Deus está fazendo na oração da manhã. E um detalhe, pela palavra eu já oro por aquela palavra, certo? Então eu tenho pedido para vocês estarem ao vivo comigo, nem que na oração aqui das 18 você assista depois do horário, mas assim, na oração da manhã, eu tenho chamado vocês para estarem comigo por causa do ambiente que nós estamos gerando através da intercessão. Às 6 e 7 da manhã tem muito intercessor que acorda junto comigo. Gente que às vezes está num outro fuso horário de 4, 5 horas. Eles acordam naquele horário para interceder junto comigo, para orar junto comigo. Então convido você a estar ao vivo comigo. E olha só, a abundância que Elias ouviu de chuva não estava falando de uma garoa. Não era uma neblininha que ia vir, um orvalho mais pesado, não. Era chuva mesmo. Era chuva, ou seja, uma grande chuvarada. Isso foi transbordamento. Abundância nas Escrituras significa mais do que o suficiente, saturação, excesso além da sobrevivência. É Deus dizendo assim, olha, eu estou para enviar aí uma bênção, gente. Glória a Deus, recebe essa palavra. Eu estou para enviar algo do céu que vai superar as expectativas de vocês. Vai superar, vocês vão ver muita chuva, vocês vão ver muita água. Eu vou rasgar os céus sobre vocês. Deus não acaba as secas cautelosamente. Ele acaba com elas decisivamente. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Deus, olha que tremendo isso, quando Deus libera a bênção, Ele é decisivo. Ele é decisivo. Ele não entra para fazer mais ou menos, não. Ele entra resolvendo a parada, como diz um amigo meu. Deus entra resolvendo a parada. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai entrar resolvendo a parada aí na tua vida.
Deus vai entrar resolvendo a parada, resolvendo a situação aí na tua vida em nome de Jesus. E vai ser algo abundante, vai ser um testemunho grande para a glória de Deus. Então, sabe, não fique desanimado, não fique entristecido por causa dos diagnósticos que você está recebendo no médico. Confia no Senhor, a bênção vai ser grande, o milagre vai ser estrondoso, vai dar barulho aqui nessa terra. Levanta teu ânimo, porque teu Deus não é pequeno, teu Deus é grande. Podem dizer o que estão dizendo contra você, que não vai dar certo, que você vai quebrar, ou que, sabe, você não vai ter vitória sobre essa luta que você está no hospital, mas eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, o nosso Deus é abundante, Ele não faz coisa pequena, Ele é decisivo, Ele entra para resolver a parada. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está entrando aí para resolver a parada na tua vida, Deus está entrando aí para resolver essa situação, Deus está entrando aí para liberar o abundante, o extraordinário sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus não libera de conta-gota, não. Deus, quando decide abençoar, Ele é decisivo, Ele vem com bênção, Ele vem com milagre, Ele vem com movimento, Ele não vem com uma coisa qualquer, Ele vem para resolver a coisa. Glória a Deus, amém? Escreve aqui nos comentários, Deus está entrando para resolver toda a situação. Escreve aí, Deus está entrando para resolver toda a situação em nome de Jesus. Ele vai resolver essa parada em nome de Jesus, amém? A fé não revê a palavra baseada no atraso. A fé mantém um som até a nuvem aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria me aprofundar mais nessa palavra aqui, mas meu tempo aqui encerrou. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Quero te convidar também, domingo à Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente dessa igreja, mas congrego nessa igreja. E sirvo nessa igreja também, tá? Então, domingo, às 9 horas da manhã, estarei em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. E você que mora nos Estados Unidos, na Europa, eu quero te esperar na Escola de Profetas que nós teremos no exterior. Vá lá no meu site, veja as datas, veja o local certinho e eu te espero. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, vem se tornar nosso aluno, porque ali eu posso dizer que nós temos dedicado nosso tempo nessa academia. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, eu tenho compartilhado ali. Nós temos vários professores, agora, não sei se já começou ou vai começar um curso de teologia dentro da academia também. Temos módulos ali, muitos módulos, eventos ali dentro da academia. Eu creio que vai te abençoar muito. Vem ser nosso aluno, vamos caminhar juntos, tá? Lá no meu site você consegue fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas aí. Manda aí para 10 pessoas, manda para 10 amigos, compartilha em nome de Jesus e ore por mim, tá? Ore por mim, amanhã eu vou estar fazendo mais gravações para televisão, certo? É desafiador. Eu tenho 5 minutos para orar, compartilhar a palavra, dar anúncio. Eu tenho que ser muito preciso. E peço que vocês orem por mim. Amém? Orem por mim. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a tua carta aí e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta assim, em nome de Jesus Cristo.
e vamos orar e vamos apresentar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O espiritual é incrível, né? Elias ouviu o barulho da chuva antes de vê-la, né? As coisas acontecem primeiro no espiritual e isso mostra a nossa origem. Amém? Que Deus nos formou do espiritual. É isso que eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa agora. E nós liberamos uma palavra, a palavra de abundância chegando até ela. Sim, em nome de Jesus, liberamos essa palavra, a provisão vai chegar, os recursos serão extraordinários, o Senhor liberará muito mais do que essa pessoa pensa, do que ela imagina, e nós cremos, ó Deus, que as respostas do Senhor que estão chegando a nós, que estão chegando à nossa casa, nos surpreenderão nossa casa, surpreenderão nossa família e viveremos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Por isso liberamos uma palavra, a cura será total, a cura será completa, a salvação será de todos dentro dessa casa terão uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos todos os pedidos de oração a Ti e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial agora sobre cada vida. Pai, eu já ouço pela fé a vitória, os gritos de alegria, sim, os gritos de regozijo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus como aquele que vive dentro de nós, como aquele que nos dá vida, como aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Cremos em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está nos protegendo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, nós cremos em Jesus Cristo e apresentamos nossas cartas no altar de Deus agora e liberamos essa palavra. Vai ser maior, vai ser melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aí nos comentários. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Vá até o último homem. Compartilhe amanhã 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês. Vamos estar juntos em oração. Amanhã 6 e 7 da manhã. Coloca o teu relógio para despertar aí. Eu vou te esperar 6 e 7 da manhã na oração. Em nome de Jesus. Vem participar desse mover profético. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Em nome de Jesus. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus um grande avanço, um grande multiplicar, um grande liberar de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, que caia por terra todo tipo de ataque à tua saúde, todo tipo de ataque à tua família, todo tipo de ataque às tuas finanças, à tua empresa, aos teus negócios, projetos e sonhos. E oramos para que o Senhor Deus traga um novo tempo, traga um liberar, traga uma fartura, uma abundância sobre a tua casa no nome de Jesus. Também oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, enfermidade física, enfermidade emocional, que renda-se ao poder de Jesus Cristo, que renda-se à graça, que renda-se ao favor de Deus e ao sobrenatural. Que a glória de Deus toque na tua vida, que a glória de Deus toque na tua casa, que a glória de Deus toque na tua família, que todo empecilho, que todo atrapalho caia por terra. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor te conceda favor para teus projetos avançarem, favor para que teus planos sejam bem-sucedidos, que o Senhor cuide de ti, que o Senhor guarde a tua vida, guarde a tua família. Em o nome de Jesus, eu oro também por pessoas, meu Deus, que tiveram perdas, por pessoas, Pai, que estão feridas emocionalmente, que elas recebam o abraço do Pai, que elas recebam o amor do Pai nessa oração, no nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que foi abandonada pela sua família, que foi abandonada por pessoas que ela amava. Senhor, a tua palavra diz que pode teu pai e tua mãe te abandonarem, mas o Senhor teu Deus nunca te abandonará, nunca te deixará. Por isso, Pai, que essa pessoa se sinta agora abraçada pelo amor do Pai,
que o amor do Pai enche a vida dela, que o amor do Pai venha envolvê-la totalmente no nome de Jesus. Senhor, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida dela e sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra tudo aquilo que é laços de Satanás, que caia por terra tudo aquilo que é engano, que caia por terra agora, neste momento, tudo aquilo que vem para afrontá-la ou para perturbá-la, ou até mesmo, Senhor, um espírito de inveja contra ela. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, traga uma restauração para todo aquele, Senhor, que tem vivido um tempo de perda, ou que tem, de alguma maneira, Senhor, se machucado ao longo da sua jornada, da sua caminhada, que haja um tempo de reparação, que haja um tempo de restauração total e completa no emocional, na mente dessa pessoa, em toda a vida dela, inclusive no financeiro. No nome de Jesus eu libero essa palavra, a palavra de restituição sobre ela, a palavra de restituição sobre a casa dela, a palavra de restituição nos negócios, a palavra de restituição dentro da empresa, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que é dela, Senhor, que venha para a mão dela. E nós oramos também para que a justiça de Deus se manifeste em favor dessa pessoa. A justiça de Deus se manifeste em favor da casa dela, em favor da família dela, no nome poderoso de Jesus Cristo. E, meu Deus, toda pessoa que está acorrentada espiritualmente, presa espiritualmente, que ela seja livre agora, que o poder de Deus quebre as correntes, que o poder de Deus quebre os vícios, que o poder de Deus quebre até mesmo aquelas fortalezas mentais que tem sido, Senhor, para a perda, que tem sido para o negativo na vida dessa pessoa, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, invocamos o nome de Jesus, invocamos a presença de Jesus, invocamos agora a glória de Deus sobre a tua vida, Senhor. Toque-os com a tua glória. Senhor, a partir de hoje eu quero declarar que será vitória em vitória e de glória em glória na vida e na família dessa pessoa, em nome de Jesus. Levanta a tua carta para Jesus agora, levanta ela assim ao alto e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, a minha carta está nas mãos de Deus, apresento a Ti a minha carta, apresento a Ti esse desafio, apresento a Ti, Senhor, tudo aquilo que está contra mim, e eu te peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço, Senhor, coloca a Tua mão sobre a minha carta, que haja cura, que haja milagre, que haja provisão, que haja abertura de portas, que o sobrenatural de Deus seja liberado em favor da minha casa, em favor da minha família, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, nós cremos no Teu poder, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentamos as nossas cartas a Ti e colocamos tudo aos Teus pés, Jesus, crendo na resposta, crendo no milagre, crendo na intervenção, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que você possa receber mais de Deus, que sua casa possa ser visitada pelo poder e pelo sobrenatural do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu quero hoje, além de compartilhar uma palavra com você, eu quero falar algo que o Espírito Santo falou muito forte aqui no meu coração. É tempo de restituição. Esse ano é um tempo de restituição para muitos de vocês que estão aqui. Enquanto eu estava orando, o Senhor me falou de pessoas que sofreram dano, de pessoas que foram injustiçadas, de pessoas que tiveram problemas, inclusive nas suas finanças, nos seus bens. E eu quero declarar em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, declare: eu creio, em nome de Jesus, vai haver restituição na tua vida, vai haver reparação, vai haver recuperação. Inclusive você que perdeu muito da tua saúde nos últimos anos, eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor estará trazendo sobre a tua vida um tempo de recuperação em nome de Jesus. Então dê glória a Deus aí, porque essa é uma obra que o Senhor fará aí na tua vida, que o Senhor fará na tua casa, em nome de Jesus. E você que está aqui nessa oração junto comigo, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui, por gentileza, e compartilhar com 10 pessoas ou mais essa oração. Se você puder mandar para 100, para 1000 ou para mais, mande para o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a compartilhar essa oração para que ela chegue no necessitado, para que ela chegue nessa pessoa que precisa de uma restauração, que precisa de uma restituição na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Deus está agindo,
há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus aqui, e o Senhor estará trazendo essa restauração. Amém? Quero inclusive lhe convidar, amanhã 6 e 7 da manhã, vem estar ao vivo comigo. Por que é importante você estar ao vivo junto com a gente? Por causa dos intercessores que despertam exatamente naquele horário. Eu tenho intercessores hoje no Brasil e no mundo. Quando eu entro em oração, eles entram junto comigo em oração, em favor da tua vida, em favor da tua casa. Então sempre procure estar ao vivo comigo, às 6 e 7 da manhã. Esse é o desafio. Essa semana eu lancei esse desafio. Para quem puder estar ao vivo às 6 e 7 da manhã, faça isso. Crie esse hábito. Em nome de Jesus, você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida aí, quando você firmar nas orações, quando você aprender a entrar junto conosco. Eu estou entrando 6 e 7 em ponto da manhã. 6 horas e 7 minutos em ponto. Eu quero convidar você a estar junto comigo nas orações aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar uma palavra profética. Não volte atrás. Não tem como você voltar atrás. Essa é a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você. Em João capítulo 3, verso 13 e 4, a Bíblia diz assim: Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Quando Nicodemos foi até Jesus explicou para Nicodemos a necessidade de nascer do Espírito. Nicodemos não entendia das coisas de Deus e ele pensou: não tem como nascer de novo da minha mãe. Mas Jesus não estava falando de um nascimento natural, Jesus estava falando de um nascimento espiritual. E da mesma maneira que não tem como alguém nascer naturalmente de novo, espiritualmente, quando a pessoa nasce espiritualmente, não tem como ela nascer uma segunda vez. Ela já nasceu, não tem como mais voltar atrás. Ou seja, ela já teve uma experiência com Deus, ela já teve uma experiência sobrenatural. E sabe o que nos ilustra muito bem isso? Quando Moisés passou com o povo de Israel no meio do mar, e a Bíblia diz que veio o faraó, seu exército atrás do povo de Israel, passou o povo de Israel e o Senhor fechou as águas. Aquelas duas grandes muralhas de água se fecharam e todo o exército do faraó se afogou. Bem, Deus não fez isso apenas por causa do exército do faraó. Deus fez isso também por causa do povo de Israel. Porque agora eles não tinham como voltar atrás. Eles não tinham como retroceder. O mar havia se fechado. E nisso Deus falou muito ao meu coração. Tem coisas que não tem como nós voltarmos atrás, porque Deus já fechou a porta. É que nem quando Noé entrou para dentro da arca junto com a sua família. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, não tem como você forçar ela a abrir novamente. Não tem como você tentar arrombá-la. O que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. E o que Deus abre, nenhum homem pode fechar. E essa palavra veio muito forte ao meu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se nós tentarmos voltar para algo que Deus fechou, nós vamos ter problemas. E sabe o que é mais perigoso? O que é mais perigoso é quando você tem muitas oportunidades. É quando você tem recurso, é quando você tem influência, quando Deus te abençoa e que você pode construir, você pode viajar, você pode mudar de ramo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Quanto mais possibilidades uma pessoa tiver na vida, quanto mais oportunidades ela tiver na vida, maior vai ser o risco dela retroceder, maior será o risco dela sair de uma direção de Deus. É por isso que o que nos alinha é a vontade de Deus. O que nos alinha é o propósito de Deus, não é o nosso querer, não é a nossa vontade humana. O que nos alinha é o propósito do Eterno. O que nos alinha é a vontade perfeita de Deus, não é a vontade do homem. É a vontade de Deus que nos alinha, é o propósito de Deus que nos alinha. Eu quero que você segure essa palavra como uma palavra profética na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não tente voltar para algo que Deus não quer mais que você volte. Não tente retroceder. Às vezes, sabe, tem pessoas que vão insistindo numa relação, vão insistindo numa amizade, vão insistindo num negócio que Deus já mostrou.
Deus já mostrou para você que isso não é bom para você. Deus já mostrou para você que isso aí só vai trazer perda. Deus já mostrou para você que isso é um retrocesso. Então não insista. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu não sei para quem que Deus está falando, para quem Deus está direcionando essa palavra, mas a palavra aqui é muito clara. Não insista em algo que Deus já mostrou para você que não é mais seu caminho. Não insista em algo que Deus mostrou para você que ali é só perda. Deus fechou o Mar Vermelho para o povo de Israel não passar novamente por ali. Deus já tinha tirado eles. Quando Deus te muda de fase, quando Deus te leva para um outro nível, quando Deus ele abre novas portas para você, não tente voltar a coisas velhas, não tenta voltar a coisas antigas, sabe aquele saudosismo que muitas vezes a gente tem, como era bom, né? Como era bom quando eu me converti, como era bom eu morar naquela cidadezinha pequena, como era bom estar com os meus amigos, como era bom eu estar naquele lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, foi bom naquele tempo, foi bom naquela época, mas agora Deus está abrindo algo novo na tua vida e você tem que agarrar com as duas mãos o novo que Deus está trazendo. Não adianta você caminhar para frente pensando em retroceder. Não adianta você fez uma ampliação na sua empresa, Deus abençoou teus negócios, Deus estabeleceu você num lugar maior e agora você quer entregar esse prédio, você quer entregar esse ponto que Deus entregou nas tuas mãos para ir para um lugar menor. Eu vou dizer uma coisa para você, você já cresceu, você já está grande e não tem como pegar essa coisa grande e agora colocar num lugar pequeno, sabe? Então a palavra para você é não retroceda. Eu não sei para quem é essa palavra, mas alguém, talvez você ou alguém próximo de você, está pensando, em diminuir, está pensando em retroceder, está pensando, em se esconder, está pensando em, de alguma maneira, retroceder. E há coisas que é um retrocesso. Há lugares que é um retrocesso, há amizades que é um retrocesso, há relacionamentos que são um retrocesso, há ideias que é um retrocesso. De repente, Deus te deu várias empresas, você tem 8 empresas, daí você pensa assim, puxa, é muito trabalho para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou enxugar isso, eu vou ficar só com uma empresa e aí eu vou ter um pouco mais de descanso, aí eu vou ter um pouco mais de folga. E Deus manda dizer para você, eu não te chamei para diminuir, eu te chamei para crescer. Você, ninguém é Benjamin Button, né? Que nasce velho e que depois chega a uma certa idade e depois vai ficando mais novo. Não. O propósito de Deus para a tua vida é crescer. A Bíblia diz é de glória em glória, é de avanço em avanço. Nós não podemos ter uma mentalidade que Deus quer que a gente retroceda. Não, tem que retroceder para avançar. E às vezes é bom retroceder para reavaliar. Às vezes é bom retroceder no sentido de orar um pouco mais para tomar a decisão certa. Mas sempre que se tratar em retrocesso, você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes é nesses retrocessos que as pessoas acabam quebrando. É nesses retrocessos que as pessoas acabam saindo do propósito de Deus. E Deus está falando contigo aqui hoje. É uma palavra muito clara de Deus sobre a tua vida. Cuidado, cuidado para não retroceder, cuidado para não voltar para aquela velha vida, cuidado para não voltar para aqueles velhos amigos, cuidado para não voltar para aqueles velhos vícios, cuidado para não voltar para aquela vida boêmia que você tinha antes, certo? Deus está falando aqui com você, eu não quero que você retroceda, eu não quero que você pare, eu quero que você avance. Essa é a palavra profética para a tua vida hoje. Deus não quer você olhando para trás, Deus não quer ver você retrocedendo. Não é de Deus para a tua vida enxugar, limitar, diminuir, voltar atrás. Não, Deus quer que você avance. O propósito de Deus é avança. O propósito de Deus para você é cresça. O propósito de Deus para você é multiplica. O propósito de Deus para você é expanda. Essa é a palavra para a tua vida em nome de Jesus. Eu creio, Deus está falando com alguém aqui hoje nessa oração, Deus está falando com alguém aqui nessa palavra em nome de Jesus. E se Deus está falando contigo, dá um glória aí, amém, dá um glória aí, porque Deus está falando. E eu quero pedir para você que essa palavra não fique só com você, mas que você me ajude a compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas
que você puder. Manda aí para amigos que estão pensando em retroceder, manda para familiares que estão pensando em retroceder, manda para pessoas que falaram para você que estão querendo voltar para o Brasil de novo e às vezes, sabe, para alguns é direção de Deus, para outros não é direção de Deus. Então, sabe, Deus já tem elevado você, Deus já tem feito coisas grandes na tua vida, não pense em retroceder, é tempo de avançar em nome de Jesus. Essa é a palavra profética que eu libero sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, me ajuda a compartilhar. E vai aqui o desafio, amanhã 6 e 7 da manhã, eu quero ver todos vocês ao vivo. Eu quero ver todos vocês ao vivo. Deus está fazendo coisas grandes, mas vamos estar juntos. Vamos entrar no mesmo horário. Amém? Eu estou pedindo isso para você na oração da manhã, porque eu acredito que Deus está fazendo algo ali. Eu acredito que Deus está fazendo algo nas orações. É a primícia do nosso tempo. É a primícia do nosso dia. Então eu quero convidar você a estar comigo às 6 e 7 da manhã aqui em oração em nome de Jesus. Ok? Também aqui vai um outro anúncio. Você que mora no exterior, vem participar da Escola de Profetas presencial. Julho nos Estados Unidos e em outubro na Europa. Sabe, não fique pensando, deixando para depois. Vem estar conosco. Vai ser algo incrível. Deus me entregou algo. Deus me entregou algo e eu tenho uma missão. Levar esse ensino, levar essa graça, esse favor de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E se Deus oportunizar de nós estarmos juntos, eu creio que vai ser uma virada tremenda na tua vida, vai ser algo profético sobre ti e sobre a tua casa. Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Ore por nós também. Sábado agora temos programa na Rede TV e segunda-feira vamos inaugurar o nosso programa em horário nobre em rede nacional pela TV Bandeirantes. Eu convido você a estar conosco, vai ser às 8h15 da manhã até às 8h20 da manhã. 5 minutos. E em 5 minutos eu vou ministrar, eu vou dar o meu melhor, eu vou me entregar nas mãos de Deus. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Ore por nós. Amém? Domingo agora também temos Santa Ceia e eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Igreja que eu congrego, igreja que eu ministro. Eu convido você a estar junto conosco. Amém? Domingo agora, às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, você compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta, amém? E vamos invocar o nome de Jesus. Levanta a tua carta para o alto e oremos. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a nossa carta e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos bênçãos, pedimos saúde, pedimos provisão especial e sobrenatural. Oramos agora quebrando todo o poder da inveja, da contrariedade, do aquilo que tem resistido a essa pessoa, do aquilo que tem impedido ela, Pai, de continuar, aquilo que tem vindo para desanimá-la, para entristecê-la, aquilo que tem vindo, Pai, como fofoca, como mentira, para desanimá-la, para entristecê-la. Senhor, nós oramos agora para que toda fofoca, toda mentira, toda inveja contra ela caia por terra, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a capacite, que o Senhor a proteja. Proteja, Senhor, ela, sua casa, sua família, guarda a sua entrada, a sua saída, proteja ela em todo o tempo, Pai, e livra ela de todo mal.
Apresentamos a Ti nossos pedidos de oração, apresentamos a Ti a nossa família, apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos, nosso trabalho, nossa vida profissional, as oportunidades que o Senhor tem para nós também. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos apresente os Teus amigos, nos coloque na direção certa, guia nossos passos, nos dirija, Pai, em todas as coisas. Nós queremos ser guiados por Ti, dirigidos por Ti, abençoados por Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que a Tua vida esteja em nós, que a Tua vida esteja, Senhor, sobre a nossa casa, que na nossa casa haja abundância de prosperidade, haja alegria, haja uma força sobrenatural, que o Senhor nos encha da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua presença, cheios demais do Senhor, em o nome de Jesus. Visita a nossa vida, Pai, visita a nossa casa, é o que nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que os atrapalhos caiam por terra, que as confusões caiam por terra, que todo mal, Senhor, que se levanta contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua guarda, Pai, e nós cremos que aquele que nos guarda não dorme. Por isso, quebra completamente, Pai, a seta de Satanás, quebra completamente, Pai, todo tipo de investida das trevas contra nós e contra a nossa família, e pedimos a Tua proteção. Apresentamos a Ti, Pai, nossos pedidos e pedimos um milagre, pedimos, Pai, intervenções, pedimos, Pai, curas, maravilhas, a cura em nome de Jesus. E dizemos ao câncer, renda-se a Jesus Cristo, dizemos à alergia, renda-se a Jesus Cristo, dizemos a dores, a infecções, a tromboses, rendam-se a Jesus Cristo, e que haja todo tipo de milagre, Pai, que haja todo tipo agora de intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Eu oro também por mulheres que não conseguem engravidar, para que o Senhor coloque esse milagre nos braços delas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu milagre. Espírito Santo do vivo Deus, enche essa pessoa da Tua presença, enche essa pessoa com a Tua graça e com o Teu favor, Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, e eu aguardo você amanhã às 6 e 7 da manhã. Coloca o relógio para despertar, porque vai valer a pena. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos bênçãos do Senhor entrando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, o Senhor abrindo portas, desfazendo maldade, inveja e toda obra maligna com o seu nome. Está desfeito o mal. Declaramos por terra também todo tipo de fofoca contra ti, todo tipo de difamação, de mentira, de invenções e do espírito de inveja, todas as armas do invejoso, que toda arma forjada contra ti não prospere, que todo encantamento contra a tua casa não prospere. Declaramos que o Senhor, o Deus que livra do laço do passarinheiro e que desfaz a arma forjada, está agora tocando na tua vida, está quebrando amarras, está desfazendo a obra do mal em o nome de Jesus. Oramos, Pai, liberando palavras de vida. Nada vai travar você, nada vai te impedir de avançar, nada vai impedir você de prosperar. O Senhor vai te dar novas ideias, novas estratégias, vai te dar solução em meio a esse problema, no nome de Jesus. Declaramos vitória sobre ti, vitória sobre a tua família, vitória sobre o teu lar, e que o Senhor abençoe todos os teus negócios, tudo que está pendente que seja resolvido, tudo aquilo que está aguardando uma assinatura, tudo aquilo que está em processo, tudo aquilo que você depende dos homens. Neste momento nós oramos e colocamos essa situação nas mãos de Deus para que seja liberado. Oramos para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor derrame favor sobre a tua vida e você tenha um grande e lindo testemunho para contar. Oramos também declarando por terra toda enfermidade, toda infecção, toda dor no corpo, todo tipo de dores nas juntas, de dores nas pernas, de dores nos pés, de dores na cabeça, de dores
até mesmo no peito. Eu oro por cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por maravilhas, toda impossibilidade humana no corpo físico dessa pessoa, que ela coloque a fé dela em Jesus. Jesus cura, Jesus opera milagres, é em nome de Jesus que eu oro pela cura total e completa na tua vida. Declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor também te dê um novo ânimo, que o Senhor te dê forças para trabalhar, força para te exercitar, força para viver, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor te capacite para você vencer os desafios, para a nova função, o novo cargo que Deus abriu, que vai abrir na tua vida, em o nome de Jesus. Que o Senhor renove as tuas forças. Agora, em nome de Jesus, que você receba um renovo do alto, um óleo fresco, um azeite do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te prospere, que os teus negócios multipliquem, que tudo que vem à tua mão possa ser abençoado, possa crescer, possa aumentar, possa expandir, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e abençoo a tua casa. Pegue agora a sua carta e nós vamos apresentá-la a Jesus. Amém? Pega aí a sua carta, levanta ela para o alto, como estou levantando aqui agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti todas as cartas para Jesus. Consagramos a Ti cada pedido de oração, cada clamor. Em cada palavra, Senhor, essa pessoa expressou seu coração, expressou sua dor, expressou os seus desafios, as suas dúvidas, os seus temores. Mas nós cremos, Jesus, que tudo está sendo colocado no Teu altar e haverá resposta, haverá milagres, haverá avanço e haverá as surpresas do céu, sim. Boas notícias no nosso caminho, bênçãos no nosso caminho, portas abertas do Senhor no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero liberar uma palavra também sobre a tua vida, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, em nome de Jesus. O que você não está entendendo vai cooperar para o seu bem. Essa perda de relacionamento vai cooperar para o seu bem. Essa perda desse negócio vai cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, Deus vai reverter o mal que estava direcionado. Em nome de Jesus, Ele vai converter, Ele vai mudar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, não te preocupa mais. Não te preocupa mais, o Deus que reverte situações, que reverte casos, vai reverter a tua situação, vai reverter o teu caso, em nome de Jesus. Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Amém? Escreve aqui. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. E quero lançar um desafio para você, o mesmo desafio de ontem. Eu convido você a estar comigo na oração das 6 da manhã. Eu estou entrando 6 e 7 pontualmente, porque eu estou crendo que no meio desse grande grupo de intercessores que nós temos, as pessoas de vários países, de vários lugares, orando em uma só fé, em uma só concordância, porque tem um povo que caminha comigo que é bem treinado na oração. Tem muitos intercessores que me acompanham aqui, muitos. Tem gente muito de Deus que me acompanha nas intercessões aqui. Por isso eu quero lhe desafiar amanhã, 6 e 7 da manhã, você está comigo aqui em oração. Faça um esforço, coloque o teu relógio para despertar. Se você estiver indo para o seu trabalho, não tem problema, certo? Mas se organize para estar comigo nesse horário, 6 e 7 da manhã, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma palavra que eu ministrei ela no domingo na igreja. E essa palavra, sim, ela tem ecoado muito no meu coração. Porque a gente vê como o inimigo, ele tenta sabotar o projeto, o plano que o Senhor tem na vida de pessoas que têm um grande propósito. Eu tenho visto o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus, sabe, tem projetos para a nossa vida e como o inimigo muitas vezes ele tenta atrapalhar esses projetos. Uma das coisas que eu tenho pensado que
Tem acontecido várias coisas aqui nesse mundo que nós vivemos para deixar as pessoas insensíveis. Insensíveis a Deus, insensíveis ao próximo e até insensíveis a elas mesmas. No entanto, nós devemos compreender que tudo isso, toda essa, eu posso dizer, propaganda do inimigo de deixar as pessoas insensíveis, distraídas, fazê-las ver N situações e deixá-las de alguma maneira frias de coração, frias emocionalmente. Isso faz também com que algumas pessoas, desprezem e os outros sofram. Mas isso não é uma coisa de agora. Isso aconteceu com Jesus. Jesus foi desprezado. Jesus foi ignorado. E tem uma passagem aqui que eu falei no culto do domingo, que eu quero ministrar ela aqui, que é Isaías 53, verso 3. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Por que algumas pessoas elas viravam o rosto para não olhar para Jesus? Isso mostrava o desprezo das pessoas. Viravam o rosto porque não queriam cumprimentá-lo. E por que não queriam cumprimentá-lo? Por que do desprezo? Vamos entender a origem disso. Porque ele estava carregando o maior propósito de todos sobre ele. O maior propósito do mundo estava sobre Jesus. Quanto maior o propósito que você carrega, mais você vai ter que lidar com o desprezo, com a ignorância e até mesmo com a insensibilidade das pessoas. Se você carrega algo grande de Deus, você vai ter que aprender a lidar com esse desprezo. Você vai ter que aprender a lidar com isso aqui, ó. Os homens escondem o rosto. Os homens escondem o rosto. Por que os homens escondiam o rosto? Por que os homens não queriam cumprimentar Jesus? Visto ele ser alguém como ninguém. Curava os doentes, dava uma palavra de ânimo para quem estava necessitado, praticava apenas o bem. E isso me leva, a entender uma coisa, que você não pode ficar preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Você tem que parar de se preocupar com aquilo que elas pensam. As pessoas pensam o que elas quiserem. E nós sabemos que muitas vezes por trás até de uma crítica contra você, existe uma narrativa por trás. Às vezes é a inveja falando, às vezes é o seu sucesso que está incomodando ela, às vezes o que está incomodando ela não é só o seu sucesso, não é só a inveja, mas o que está incomodando ela é que ela está acomodada e você não está acomodado, e isso incomoda as pessoas, porque tem gente que quer que a gente esteja no mesmo lugar que elas, ou seja, num lugar onde não existe construção, não existe projetos, não existe crescimento. Elas querem que você esteja quieto, calado e na mesma condição que elas, mas muitas vezes o plano de Deus para a sua vida é outro. Deus te criou para mais. E eu fico imaginando Jesus aqui nessa terra, praticando o bem, salvando aquelas pessoas que estavam desprezando ele. Em nenhum momento você vê Jesus reclamando do propósito. Em nenhum momento você vê ele preocupado com a opinião dos outros. Você não vê Jesus preocupado com a opinião das pessoas. E muitas pessoas ficam preocupadas com a opinião do mundo. O que o mundo diz? O que o mundo está falando? O que eles estão pensando de mim? E muitas vezes você fica,
se cuidando tanto, você fica se protegendo tanto, você fica preocupado. Sabe, eu estava ouvindo, na verdade lendo um livro de um homem de Deus que eu admiro muito, e ele colocou no livro algo interessante. Ele colocou assim, que ele estava indo bem em determinada época da vida dele, e de repente veio um ataque na mente dele violento, acusando ele de algo que ele fez lá no passado, de um erro que ele cometeu, e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele foi orar a Deus, porque ele não conseguiu se livrar daqueles pensamentos. Ele foi orar a Deus e disse: Senhor, faz tantos anos que eu não faço mais isso, eu me arrependi, eu não vivo mais isso, mas esse pensamento me atormenta, por que isso acontece comigo? E daí Deus falou para ele assim, disse: filho, o diabo está ficando sem material contra você. Às vezes vem certas barreiras, certas acusações, certos ataques na sua mente, e isso é porque o diabo está ficando sem material contra você. É por isso que ele lança coisas do passado, para tentar te atormentar, para tentar perturbar a tua vida, para tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria. Jesus, ele enfrentou as trevas, ele enfrentou a rejeição dos homens, ele enfrentou o desprezo, e o que Jesus fazia é o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ignorar cara feia. Nós precisamos ignorar quem não gosta da gente. Nós precisamos ignorar, porque as pessoas elas podem ter inveja de você, as pessoas podem criticar você, elas podem atacar, elas podem mentir, elas podem fazer o que elas quiserem, mas a forma como você reage, também vai mostrar o nível da sua maturidade. E nós pensamos o seguinte, que essas rejeições, essas coisas, são coisas que a gente tem que simplesmente passar. Não é só passar, é entender para onde você está indo. Cada rejeição que você enfrenta, cada cara virada que você enfrenta, cada fofoca que você tem que lidar, cada dor que você sente, cada traição é um degrau que você está subindo. Então, sabe, se você manter o seu coração livre da amargura, se você não se entristecer com essas coisas, você vai continuar subindo até chegar ao seu pleno propósito. Dia a dia, Jesus estava cumprindo o seu propósito, estava subindo de nível, ele estava avançando para cumprir o seu destino. Quando você aprende a lidar com as dores da vida, quando você aprende a lidar com as rejeições, quando você aprende a lidar, sabe, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas falam de você, você está subindo muito rápido. E essa subida, ela vai trazer oportunidades para você. Se você aprender a lidar com isso, você vai ter oportunidades. Se você aprender a lidar com isso, você vai avançar, você vai vencer espiritualmente. Porque essas coisas que vêm contra nós também é um nível de batalha espiritual. É um nível de batalha espiritual. Não pensa você que o diabo não coloca um ódio no coração, às vezes, de uma pessoa contra você. Às vezes é ele que coloca, sabe? O inimigo, ele lança uma seta para que uma pessoa não goste de você, para que uma pessoa te critique, para que uma pessoa olhe para você diferente. Sabe, olhavam para Jesus diferente de quem ele era. E ele era perfeito. Ele era totalmente bom, ele é totalmente bom. Ou seja, o que sobra para nós, que somos falhos, que somos limitados, né? que acabamos às vezes tropeçando em palavras, temos atitudes erradas, o que sobra para nós? Então, sabe, nós precisamos aprender a lidar com a rejeição e com aquilo que as pessoas acham. Nós temos que abandonar o vício de querer agradar todo mundo e começar a viver a nossa vida e viver feliz. Sabe, colocar a cabeça no travesseiro e descansar, aprender a confiar em Deus e aprender que esses ataques, esses levantes contra nós é por causa do propósito que Deus colocou na nossa vida.
É por causa do propósito que Ele estabeleceu aí na sua vida. Deus colocou um grande propósito na tua vida. Ele tem um grande plano para você. E o inimigo, ele quer de todas as maneiras impedir você de viver esse plano, de viver esse projeto. Por isso, comece a ignorar. Escreve aqui nos comentários: vou ignorar quem não me cumprimenta. Amém? Ignore. Ignore. Seja educado. Seja educado. Dê um sorriso. Sabe, realmente entenda que a sua alegria vem do Senhor. O Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza. E cada coisa que você enfrenta, você tem que pensar da seguinte maneira: é um degrau que eu estou subindo. É um nível que eu estou subindo. Eu estou avançando. Eu estou crescendo. Deus está me abençoando. As coisas estão melhorando. Eu estou em avanço. Amém? Essa é a palavra para a tua vida. Você está em avanço. Escreve aqui: estou em avanço, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91. Antes disso, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês da Sueli. E ela escreveu assim: já faz 2 anos que assisto todos os dias às orações. E no dia 11 de agosto, meu marido sofreu um grave acidente de caminhão, onde carregava soda cáustica. Em todas as orações eu pedia pela saúde dele. E no dia que você falou sobre a carta para Jesus, logo fiz e pedi pelo meu esposo, que ficou 53 dias na UTI. E para a glória de Deus ele acordou. Ele ficou 4 meses no hospital. E no dia 4 de dezembro recebemos a vitória dele deixar o hospital. Somos muito gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Só Deus livra. Amém? Só Jesus livra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus por esse livramento, irmã, hein? Foi um grande livramento. E Deus trouxe teu marido de volta. Porque Deus tem um grande plano na vida dele. Amém? Deus tem um grande plano na vida dele. É por isso que ele não morreu. Deus tem um grande propósito para ele. Amém? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe essa oração. E eu quero também pedir uma coisa aqui para vocês. Quem quiser mandar um testemunho em áudio até 30 segundos, manda teu testemunho em áudio para mim. Tá? Manda aí para minha equipe. Mas tem que ser em 30 segundos, não mais do que isso. Tá? Contando o teu testemunho, contando tua vitória, contando o que Deus fez na tua vida. Tá? Nas próximas semanas, eu vou pegar 1 2 vezes por semana alguns áudios para você ver também o testemunho da pessoa pela boca dela. Tá? Pela boca dela, ela vai dar o testemunho dela. Nós vamos analisar os áudios, certo? E eu vou colocar aqui no meu microfone para que você escute aí da boca da pessoa, para você ver que nós não estamos aqui com conversinha fiada, certo? Aqui é oração mesmo, é intercessão forte, é poder de Deus. Amém? Então você que quer mandar, manda para a minha equipe lá no meu site www.vinicius17.com.br. Lá você tem os contatos da minha equipe, você pode entrar em contato com a minha equipe. Outra coisa, está aberta as vagas para a Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos e também na Europa. Eu gostaria muito de orar por vocês que estão fora do Brasil, de fazer uma oração pela tua vida, e eu convido você a participar, certo? Estarei na Espanha em outubro e estarei nos Estados Unidos em julho. Quero pedir que você que é de fora do país ou que conhece pessoas de fora do país, manda essa oração para eles aí, para que eles participem dessa Escola de Profetas. O que é a Escola de Profetas? A Escola de Profetas é um tempo especial, onde nós ensinamos as pessoas a ouvir a Deus, ministramos na vida delas, temos um tempo com elas, é sempre algo muito profético. Quem já esteve numa escola sabe o que eu estou falando. Não é um curso de profeta, não é um curso para você se tornar profeta, não é. É para você ouvir a Deus. Tem muitos empresários que vêm nas minhas escolas de profeta, tem muitos empreendedores que vêm, tem muitos intercessores que vêm nas minhas escolas para aprender a ouvir a Deus, para se conectar com pessoas. É um tempo incrível, eu convido você a estar com a gente. Tá? Quem é de fora do país, que mora nos Estados Unidos ou mora na Europa, já está lá no meu site. É só você ir lá que você vai encontrar, ok? Também todos os parceiros do nosso ministério, aqueles que intercedem também, nós vamos colocar um agradecimento a partir desse programa que eu vou começar dia 2 na Band.
eu vou colocar um agradecimento, né? Parceiros e amigos do nosso ministério, que o programa é mantido por parceiros e amigos do nosso ministério. Vai ser a nossa forma de agradecer, né? Que eu não estou sozinho lá, eu estou junto com pessoas que têm acreditado nessa visão e que têm caminhado conosco. Amém? Então vai ser a minha forma de agradecer a todos os nossos irmãos, parceiros, amigos, né? Desde quando eu entrei na televisão, pessoas que disseram, eu estou junto com você, bem, eu não esqueci de você, tá bom? Nós estamos juntos aí, nossos programas de televisão não é mantido pela igreja, é mantido por esses parceiros e amigos do nosso ministério, certo? Inclusive que nós oramos constantemente por eles, certo? Então vai ser a minha forma de agradecer. Toda vez que eu estiver na televisão lá, eu vou lembrar dos parceiros, tá? Vamos colocar uma tela no final ou no início, né? Que o programa aí, ele é mantido pelos nossos parceiros e amigos. Ok, gente? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também amanhã, 6 e 7 da manhã, vou aguardar vocês aqui, ok? Vou aguardar todos vocês aqui na oração, 6 e 7 da manhã. Coloca o relógio para despertar. Vamos estar juntos ao vivo, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa, domingo agora é Santa Ceia. Eu vou estar ministrando na igreja, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Vai ser uma grande Santa Ceia. Nós estamos falando sobre como vencer as adversidades e estamos tirando um tempo para buscar o Espírito Santo também nos cultos. E esse domingo vai ser profético, vai ser especial, vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Você é nosso convidado. Alphaville, Barueri, Avenida Aruanã, número 120. Glória a Deus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você já compartilhou com 10 aí? Vamos até o último homem. Compartilha com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para grupos. Se puder compartilhar com 1000, manda para 1000. Em nome de Jesus. Amém? Seja usado por Deus, vá até o último homem, como eu tenho falado aqui. Amém? Vamos apresentar nossas cartas para Jesus agora. Levanta ela assim ao alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti agora cada carta, cada pedido de oração. E oramos por cura sobre todo aquele que está doente, inclusive por pessoas, Pai, que estão numa CTI entre a vida e a morte, e que existem cartas em favor dessas pessoas. Oramos para que milagres aconteçam. Eu oro também por essa carta dessa mulher, Senhor, que está pedindo a Deus um filho, está pedindo para engravidar, que o Senhor opere um milagre na vida dela. Eu oro também, Senhor, por essa criança que precisa de um milagre na sua saúde, no seu corpo físico, e libera uma palavra de saúde, de restauração total e completa. Senhor, Tu vai além dos homens. Tu vai além dos poderes dessa terra, dos poderes desse mundo. Por isso declaramos em nome de Jesus Cristo seja curado, em nome de Jesus Cristo seja curada, que tudo aquilo que amarra a tua vida, tudo aquilo que trava a tua vida, caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor abra caminhos, que o Senhor desfaça toda a maldade contra você, contra a tua casa, contra a tua família, que o Senhor traga intervenção, mudança, libertação, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, coloca a Tua mão na vida dessa pessoa
e dá vitória para ela, dá vitória para a casa dela, dá vitória para a família dela, muda a sua história. Colocamos no altar de Deus todas as cartas e pedimos um milagre. Pedimos que essa noite seja uma noite debaixo da proteção do Senhor, debaixo do cuidado do Senhor, debaixo do livramento do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, toque com o teu poder na vida dessa pessoa e dá vitória para ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, em nome de Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, que a glória de Deus enche esse lugar, que a presença de Jesus enche esse lugar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, entrego cada vida a Ti e peço o Teu milagre. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, minha vida é Tua, meu coração é Teu, minha casa é Tua, tudo pertence a Ti, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida, perdoa meus pecados. Eu Te entrego tudo, Jesus. Tu és o único Deus da minha vida. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra profética. Enquanto você dorme, Deus entra na tua situação e Deus muda as coisas, em nome de Jesus. Se você crê, compartilhe agora. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu vou aguardar todos vocês aqui ao vivo. Coloca o relógio para despertar aí. Até mais.